Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos. Grande abraço, meu caro internauta. Está no ar mais um programa Pronto, eu falei. O seu encontro semanal com grandes personalidades do futebol, especial ao time que a gente torce e acompanha, que é o Santos Futebol Clube. Essa entrevista que eu vou começar agora, ela estava sendo muito concorrida e muito requisitada. Em razão do passado desse jogador que eu vou apresentar e principalmente do futuro dele como na continuidade do futebol. Eu estou falando do Renatinho. Antes era Renatinho, agora é só Renato. Campeão brasileiro em 2002, participou das primeiras rodadas em 2004, depois voltou para o Santos para ser campeão. E ele está reassumindo o cargo de gerente de futebol do Peixe. Cargo esse que ele assumiria assim que terminou a sua carreira de forma brilhante no final do ano passado. E que, segundo o presidente José Carlos Pérez, aqui mesmo no nosso canal, o homem não recebeu nem os vencimentos do primeiro mês, em janeiro, de gerente do Santos Futebol Clube. O que tem de verdade nisso, Renato? O que tem de mentira? Você não gosta de dinheiro, não? Não foi receber ao mês de janeiro, fevereiro que você trabalhou? Antes do seu afastamento, Renato? Grande abraço, satisfação falar contigo. Prazer, Ademir, estar participando do seu programa. Já há um tempo que a gente vinha conversando, Não, mas a gente entende também falando o porquê que você não estava fazendo aqueles programas. Estava resolvendo algumas situações de ordem particular, né? E acho que por essas e outras razões aí que eu acabei falando com o presidente. Até então, no primeiro mês de não cobrar, até porque eu pedi um afastamento, um tempo. Você trabalhou, Renato? Não, mas Você trabalhou 2 meses, Renato? Eu entendi que não Até o carnaval você trabalhou, cara. Mas eu achei que era uma coisa minha, uma coisa que eu tenho, então... Eu fui checar, cara. Falei pro presidente que não era necessário ter esse pagamento, que tudo que eu fiz ali também, sabe o amor que eu tenho pelo clube. Mas foi uma coisa pessoal mesmo, minha, de não cobrar esses 2 meses. Tá sobrando dinheiro em casa, Renato? Porque eu tive lá no segundo andar do Santos e conversando com as pessoas que trabalham lá, o último vencimento teu estava de dezembro, quando você parou de jogar. Então você trabalhou janeiro e fevereiro e não recebeu absolutamente nada. Não, mas você abriu mão? Até então, isso, eu abri mão. Eu deixei bem claro, tinha até conversado com o presidente. Então isso foi uma coisa minha. Até o dia do meu aniversário você trabalhou, até 26 de fevereiro. Não foi que o clube não pagou, mas foi uma coisa minha a pedido meu. Você abriu mão. Aliás, Renato, vindo de você, não tô querendo encher a bola tua gratuita, não. Fui fã do jogador e sou fã do homem. Porque o Renato, eu me recordo, eu acho que os mais novos que não acompanharam aquela época, quem tem mais de 35 anos vai lembrar. Quem tem menos, não. Eu vou até ser um pouco prolixo, o pessoal fala, Ademir, para de falar, deixa o convidado falar, mas esse aqui eu tenho que registrar. O Renato saiu daqui no final do contrato dele. Ele chegou em 2000, tinha um contrato de 4 anos. Se eu estiver errado, você puxa a orelha aí. Até 2004, tá? Chegou em 2004, acabou o contrato do Renato. Ou ele ficava, ou ele ia embora. O Renato decidiu ir embora. Foi para o Sevilha, onde ele jogaria 6 anos. Aliás, até pouco tempo, era o estrangeiro que mais tempo jogou com a camisa do Sevilha. O Renato foi na sala do então presidente do Executivo Santista, Marcelo Teixeira, com um belo cheque no valor... Se eu estiver equivocado, ele vai me corrigir. De $1 milhão. Falou, isso aqui não é meu. Isso aqui é do Santos, por tudo que o Santos me fez, por tudo que o Santos investiu. Resumindo, aquele dinheiro que era dele, se eu sou mulher dele, eu batia nele, cara. Se eu sou parente dele, eu batia. Foi lá e devolveu. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, os mais novos que não sabem da identificação dos jogadores que tinham com o clube, esse cara teve. Ele jogou no Guarani, tem identificação lá com o clube que revelou ele, mas com o Santos, até porque o Renato me disse, quando eu levei ele em Cubatão, que era torcedor do Santos desde a infância, né, Renato? Queria que você falasse desses 2 aspectos. Da infância, se você era torcedor do Santos mesmo, e se o valor é esse, você devolveu o dinheiro. Você já estava casado, cara. Você tinha acabado de casar, você casou em 2003, a mulher não te bateu, tu dá foi $1 milhão? Não, em dólar não, era reais. $1 milhão, mas mesmo assim, $1 milhão. A benção, padrinho. Era quase $1 milhão, acho que até um pouco menos. Mas na época eu tinha um contrato até o final de 2004, né? E eu fui para o Sevilha em agosto.
que era meio do ano, final de julho, quando acabou a Copa América, né? Que a gente Você disputou. Disputei a Copa América. Parreira, né? Que era com Parreira, aquela contra a Argentina no finalzinho do jogo. O Adriano acabou fazendo o gol e ganhou nos pênaltis. Então, quando retornei, né, tava o Vanderlei também já como treinador. Tava mudando o time todo. Já tava mudando. E eu falei que tinha uma proposta do Sevilha, né, que era da Europa. A única cláusula que eu tinha no contrato era essa. Não era para nenhum clube brasileiro, era só para fora mesmo. Era obrigado a te liberar. O Santos me liberava. E liberou? E liberou. Então, esse dinheiro que seria até o final do contrato, eu acabei falando pro Marcelo não me pagar. Eu achei no direito de não cobrar, até porque eu estava indo pro clube que era um clube da Europa, um clube que o Santos me deu a oportunidade também de estar lá, de ter essa oportunidade de viajar para a Europa. Então eu falei para ele... Esse valor era de salário ou era de luva? Ou era dos dois? Era do salário, referente até o final do ano, né, dos vencimentos, e era uma coisa também... E no contrato você tinha que receber esses valores? Por direito eu teria que receber. E você abriu mão também para devolver o Santos? E a dona Lília não reclamou para tu comprar um apartamento ali na praia? Uma cobertura na praia naquela época, hoje não, hoje é muito mais. Naquela época era mais ou menos assim, em torno disso, né? Não. Eu expliquei para ela entendeu, né? Eu achei no direito também de não cobrar, porque eu não estaria, os 6 meses não estaria no clube, não estaria ajudando o clube. Alô, Brian Ruiz, então... assiste o programa, Brian Ruiz. Vamos ver se abre a tua mente aí um pouquinho, né? Tá desde outubro sem jogar, 550 uma em cima da outra, é complicado, cara. Hashtag pronto, falei, não sou eu. Então, isso foi uma opção minha também. E em relação de ser santista, eu sou desde pequeno mesmo, meu pai... Teu pai também é torcedor do Santos? Santista. Eu sempre deixei claro, se você... Teu pai ainda está entre nós? Pesquisar, tá entre nós. Eu perdi minha mãe, mas tenho meu pai e minha irmã. Minha irmã é mais pro lado de São Paulo, né, aquela coisa. Nem toda família é perfeita, né? Mas o meu pai mesmo que me mostrou desde pequeno o amor pelo Santos. E eu quando saí até do Guarani, que eu cheguei... e dei minha primeira entrevista depois que assinei o contrato na Vila, eu falei, tô realizando 2 sonhos meus, que é o Clube do teu coração? Clube do Coração e realizar o sonho do meu pai. Meu pai é santista, ele gostaria de ver eu jogando no Santos. Então, eu quando assinei em julho aqui no Santos, realizei 2 sonhos, que era o meu e o dele. Eu comecei em rádio em 1997. E um dos primeiros caras que eu entrevistei foi esse aqui, ele estava com a camisa verde, não caiu bem nele. Não caiu bem aquela camisa verde, com todo o respeito. Veio aqui na Vila em 99, o Leão tinha acabado de ser demitido, então perdeu 3-0 da Atlético Paranaense, o Leão caiu. Aí assumiu o Valmir Cruz e o Clodoaldo para apenas aquele jogo, Santos e Guarani. O Guarani veio aqui e tinha um cara que era meia armador, não era segundo volante, não, mas acabou com o jogo e, não tô dizendo, quando a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai, né? Eu falei, esse cara aqui caía bem na Vila, hein? Ele e o Marinho, o zagueiro que jogou comigo, eu joguei com o irmão dele, o Paulo também, que é aqui de Santos, do BNH. Depois foi ser campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001, teve uma passagem rápida. No Corinthians ele não foi tão bem, mas no Guarani ele fez história. E esse cara era o Renato. Antes de vir pro Peixe, você ganhou do Santos aqui dentro da Vila Belmiro, Renato, e você foi eleito o melhor jogador daquele jogo que eu te entreguei um prêmio. Isso eu me recordo, foi em 99, se não me falha a memória. Foi em 99. O Guarani começou bem o campeonato. Começou bem, a gente chegou até as oitavas também. Rubens Cardoso, Marinho, você. Rubens Cardoso, eu. O Fumagalli? Frente, não, o Fumagalli chegou depois. Depois? Chegou depois. Estava o Marcinho Mossoró na frente, Marcinho Mossoró, eu lembro, rápido, mais rápido que notícia ruim. Que era o bom também, tinha o Mauro, que era um atacante do Rio de Janeiro, um carioca. Eu confesso que eu não lembro. Ele era um mais baixinho também, que fazia dupla sempre. O que me chamou a atenção foi você, o Rubens Cardoso, que também veio pro Santos do mesmo ano. O André Gomes jogava comigo de volante. André Gomes. O André depois chegou a jogar em time grande. Passou pelo Flamengo. Pelo Flamengo, isso. Isso eu me lembro. Também. E naquele dia eu tive a felicidade também de fazer um gol. Isso, né? que maldade, cara. E é uma coisa que eu sempre brincava com... Que maldade, cara. Time do teu coração, tu meteu gol, eu brincava com o médico do Guarani. Porque ele era um dos que sabia, né, do amor que eu tinha pelo Santos. E ele às vezes falava, olha, eu vou ver você jogar contra o Santos, não vai fazer corpo mole. E eu brincava com ele. E tu comemorou o gol, cara, que eu me recordo. Eu falava com ele, eu falava assim, doutor... Contra o Santos, eu falava pra ele, eu tenho que dar vida porque eu quero jogar lá. Então tem que fazer gol. Se eu mole, eu falei, eu acho que eu não vou ter oportunidade de jogar. Então eu falei, eu vou dar vida, pode cobrar. Eu falei, acho que eu vou dar vida mais do que quando eu jogo contra a Ponte Preta, que era o derby nosso. Eu falei, e olha que o jogador bugrino que eu falei, jogar menos que contra a Ponte Preta é complicado, hein, cara? Falei, você pode ter a certeza que a mesma motivação que eu tenho de jogar contra a Ponte, eu vou ter contra o Santos. E meteu gol aqui? Era um sonho de estar vestindo a camisa do Santos. O outro eu não me recordo, não vou aqui que eu não mexi em Google, não lembro quem foi o gol.
Não lembro quem foi, mas um foi do Renato que eu te entrevistei, foi no intervalo. Acho que foi no primeiro tempo ainda o teu gol. Acho que sim, É. foi no primeiro tempo. E aí o Giba veio pro Santos, estava no Paulista de Jundiaí, naquela época tinha o torneio Rio-São Paulo. Ele trouxe o Maurinho, lateral direito do Paulista, e trouxe você. Não é isso? Eu cheguei com o Giba, né, vim no meio do ano, ele acho que assumiu depois do que o Carlos Alberto saiu. Isso. Na época do Paulista. O Rubens Cardoso já tinha vindo antes. Já tinha vindo Ele veio pro Paulista em 2000. E eu acabei vindo no meio do ano junto com o Pitarelli também, goleiro. Não me lembro do Pitarelli, cara, não me lembro. Pitarelli Ele pegou veio pênalti mesmo em comigo. Copa São Paulo, não lembra não. Ele é o cara que peguei o pênalti e virou repórter. Gente boa. Gente boa. Depois você goleiro. E eu acabei vindo com ele junto. Depois jogou na Santista, eu acho. Jogou na Santista. Grande amigo meu também, a gente começou lá no Guarani, me profissionalizei, ele foi goleiro do Guarani. Então, Mas ele é mais velho que você, né? Ele é mais velho, ele é... Porque eu me lembro da Copa São Paulo que ele jogou, que eu joguei contra ele. Era ele, Amoroso, o Luizão, esse pessoal acho que é um pouco mais velho que você. E eu sou um pouquinho mais velho também, né? Era um time bom, o Guarani foi campeão dessa Copa São Paulo, aí nos pênaltis, gol de São Paulo. Não vou lembrar disso aí não, vamos falar do Santos que dá mais certo. Renato, e aí 2001, time embalado, foi pra semifinal contra o Corinthians, empatou o primeiro jogo, gol do David Gaguinho. Acabando o jogo, faltando 6 minutos, e parecia que o Santos ia dar a maior alegria pro seu torcedor. A segunda maior alegria depois que o Pelé parou. A primeira acho que foi aqueles meninos da Vila de 78. E o Santos estava naquela fase que não ganhava, né? Quando ganhava clássico era uma festa pro torcedor. E você estava naquele time lá que tomou aquele gol lá do ponto eletrônico do Luxemburgo e do Ricardinho, que o Fábio Costa quase matou o André Luiz do vestiário. Conta aí pra gente aí. Quase matou mesmo ou não? Revela, vai, Renato. Nesse jogo, fala pra gente. Esse jogo é uma lembrança ruim que a gente tem. Né? Eu, particularmente, por ter jogado. Era você e Paulo Almeida já dupla de volante, né? Era eu e Paulo Almeida. Né? Eu jogava com o Rincon também. Isso. No meio. E... Geninho, treinador. Geninho, treinador. E esse jogo Sanção na frente. Que pareça, foi gol meu no segundo jogo. Isso, segundo jogo teu e depois gol do Everton. Não, do Marcelinho. Marcelinho fez de pênalti. Então do Everton foi no primeiro jogo? Foi no primeiro jogo. Então já confundi. A memória Marcelinho já... foi no Pegou o Carlos jogo. Alberto Silva, já tô misturando tudo. Foi o que a gente tava indo pra final. E o Marcelo Teixeira, nesse jogo, ele tinha dado um bicho de campeão. Claro, sempre respeitando a Ponte Preta e o Botafogo, que seria a outra semifinal, né? Ele deu o bicho ali. Se passar pelo Corinthians, tem uma grana extra legal aqui. Que era de campeão, que ele falava, olha, o time do interior, dessa vez a gente vai conseguir o título. Se a gente passar do Corinthians... Vamos tirar o time da fila. Vai tirar o time da fila. E acontece que a gente, no final lá, não dá para crucificar o André, porque eu acho assim, um lance capital que a gente depois... Teve um lance do Russo. O lance do Russo. Que eu acho que se ele segura a bola e não tenta chutar para buscar o escanteio... Não acontece nada. A bola não chega. Isso. Eu também percebi. Tanto porque naquele jogo o juiz era o Loeble. Alfredo Loeble. Alfredo, meu companheiro de esporte interativo. O Alfredo, ele... até o Marcelo depois contesta, fala, pô, Loeble, você não apitou o final, pô, faltando 10 segundos, a bola, ele falava assim... Faltou 10 segundos, Marcelo, o Corinthians tá vendo pro ataque. Se eu termino o jogo naquela linha, ele falou assim, eu não sei se eu estaria aqui hoje vivo, não sairia do Morumbi. Então eu esperei a bola parar, eu ia esperar a bola parar. Era o último lance do jogo. Pra terminar. E o André não parou a bola no meio campo, porque ele falou, pô, eu paro aqui o jogo, sai uma falta, vai cobrar a falta, vai sair o gol, eu fiz a falta, eu vou ser o culpado. E ele fala pra nós isso, que quando ele chega no Gil, que teoricamente não era para ele chegar, era o Russo. Sim. Só que o Russo estava voltando ainda. Não, ele foi apoiar e... Tudo errado, né? Voltar. Tudo errado, Fim do então, jogo já desgastante. A gente estava com a menos, o Galvão tinha sido expulso já no jogo. Isso. Zagueiro. E aí ocorre o lance. Da infelicidade dele escorregar, porque se ele para, o Gil também não ia ter o que fazer. Bater no peito dele, acabou. Não ia ter o que fazer ali. E o Marcelinho e o Ricardinho foram de uma infelicidade única ali, né? Acaba do jeito que ele bate na bola. Abrindo as pernas, o Ricardinho vem da chapa. O Fábio Luciano, não sei se atrapalha o Fábio, mas o Fábio também não vê a bola sair. Também isso é uma das coisas. Em relação ao ponto eletrônico, depois foram comentar, eu falei, eu acho que não... Teve influência. Não influencia, até porque o que pode ajudar é a comunicação. É você ouvir... Arrumar o time, vezes, taticamente, né? Que às vezes a gente não ouve tanto por causa da torcida. Barulho, aquela coisa, você não tem... Ali você facilita mais a comunicação. Ó, avisa fulano, tá caindo mais. Manda recuar, então você ali você vai acertando. Mas eu acho que sim, o ponto ele não foi determinante para o Corinthians vencer. Eu acho que a gente teve o jogo, claro, a partir da expulsão ficou mais difícil,
mas foi uma partida que... O vestiário ali tava... o Fábio falou pro André pra não ir de primeira, né? Pra não ir de primeira, pra não... Ele fez o certo, assim, mas não chegou a querer bater no time. Você é um cara religioso, que eu sei, né? Eu não vou nem falar com a imagem que você tem no WhatsApp, porque não pensar, é do Renato mesmo, eu não vou falar. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, cara. Se aquele time bate campeão, em 2002 não aconteceria. Não. E 2002 foi tão mágico que eu até me arrepio de falar, cara. Você passou o campeonato todo sem tomar um cartão. Os meninos que foram colocados pelo seu Zito e o Leão, que acho que era o único cara que ia fazer aquilo, estavam no momento certo, na hora certa. O Santos jogou 5 vezes contra o Corinthians aquele ano, ganhou as 5, você jogou 5 jogos. Foi uma no Rio São Paulo, com o gol do William Batoré, foi aquele amistoso 3-1 que estão procurando o Diego e o Robinho até agora. E os 3 jogos no Campeonato Brasileiro, os 2 jogos finais, mais o Alberto de bicicleta lá no Pacaembu, que o Santos chegou a ganhar de 4-0. Ou seja, foi uma noite ruim aquele domingo de 2001, mas nada disso aconteceria em 2002 se vocês fossem campeões naquele ano. Você vê como é que é a justiça divina, né, Renato? Não, isso a gente comenta até hoje, né? Vocês comentam entre vocês? Aqueles que participaram, né? O Lano fala até hoje, o Paulo Almeida, né? É que pra nós, não só pra nós, pro Santista era importante vencer. Então, em 2000 a gente tinha a oportunidade de falar assim, vamos tirar da fila. Então, quando aconteceu tudo aquilo, faltando uma ducha de água fria, né? Da forma que foi, né? Da forma como que foi. Se a gente tivesse tomado eu acho que não foi nem o fato de ter perdido a classificação, foi a forma. A forma como foi. A torcida santista já estava comemorando e os corintianos já estavam indo embora. Se tivesse acontecido, o gol nos 15 minutos do segundo tempo, a gente corresse atrás, não deu, tava com uma menos. Então você até suporta, você sabe que é ruim perder, mas você fala, poxa, da maneira como foi, né? A gente tendo a possibilidade de pegar um time do interior para sair da fila, então deu um baque geral em todo mundo. E em 2002... a gente jogou ainda com as faixas viradas, né? Você também, você é testemunho, o pessoal até brinca hoje, que até na segunda final eles não desviraram a faixa. Só desviraram depois do que foi campeão. Com a vantagem. Aí quando foi no outro ano, a gente chegou na Vila e já estava com as faixas tudo certo. Então foi uma coisa assim que se houvesse mesmo aquele ano o título paulista, 2002, não teria o impacto que tem hoje. O Elano brinca, acho que até 95, se tivesse sido campeão, também não teria. Impacto não que teria. Não 2002, porque a gente, praticamente em 95, a gente tirou o Santos de 18 anos sem vencer, ainda mais um título importante. E quase 40 anos de um título nacional. Em cima ainda do rival e da forma que foi, dando pedalada, avacalhando, com chapéu, gol no último minuto do Léo, coisa mais linda. Então foi assim, foi pra coroar mesmo e é como você falou, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que era pra ser 2002 mesmo, era um time desacreditado. O Santos tinha contratado cobras do futebol brasileiro em 2000, quando o Marcelo assumiu, e não tinha dinheiro. O Leão, eu tô falando isso pra ti porque eu já falei pro Leão, inclusive na entrevista. O Leão chegou, eu me dava bem com ele, né? Era um dos poucos da empresa que dava bem com o Leão, né? O Leão é difícil, meu amigo Emerson Leão, mas eu tenho um carinho por ele, eu adoro o Leão. Meu cinegrafista não gosta muito dele, mas eu gosto. Aí, cara, o Leão falou assim, o que eu vou fazer com esse rapaz que tem a perna que é meu braço? Eu tava falando do Robinho. Mas aí depois ele chegou pra mim, rapaz, o time tá encaixado, não precisa de mais ninguém. Porque ele tinha pedido o Romário, tinha pedido alguns jogadores, e o Marcelo Teixeira chegou pra ele. E o Zito, você quer quem? Não quero mais ninguém. Porque o Robinho era reserva, quem jogava era o Fabiano, lembra disso? Isso, Fabiano. Naquele 3x1 veio do Inter, Ele tinha um apelido que eu acho chato falar aqui, mas quem é da época vai lembrar. Você também sabe qual é. É chato. Já deve ter atrapalhado a carreira do rapaz. Era um cara rápido até. E o Robinho, acho que no terceiro jogo que ganhou a titularidade, que o Robinho era reserva. Né? E o Leão, chegaram pro Leão aí. O seu Zito falou, você é um louco. É porque o Leão ligou pro Parreira pra marcar aquele amistoso, né? E o Corinthians tinha ganho tudo aquele ano. Ganhou Paulista, ganhou Copa do Brasil. E vinha embaixo. Aí o Santos, vocês avacalharam, né? Você também jogou mais demais. Tem uma bola aqui. Mas eu não vejo mais ninguém meter aquele lançamento de 3D. O último foi você, hein? Virar o jogo com 3D, nossa senhora. 3x1, aí o Zito vai no vestiário. Você continua sendo um louco, mas um louco com sorte. Não quis contratar ninguém, botou fé naquele time. Ele colocou aquele time. E o legal daquela época lá também, que eu sempre falo, né, nas entrevistas, é que antes do amistoso a gente se reuniu ali no CT, né, ali que a gente ia pegar o ônibus para ir para lá. Nós falamos assim, olha, desde 2000 o Marcelo contrata. 2001 saiu todo mundo, mas veio trouxe o Edmundo, Marcelinho, Valber. Tem uns aí que, meu Deus, não devia nem ter vindo, mas deixa eu falar. O Kleber, zagueiro, que veio do Palmeiras. Então, sempre
Kleber e Valber, Jesus. Tirava, mas ele contratava. Então, 2002 acabou passando por uma reformulação. A gente Só trouxe o Fabiano só. Só trouxe o Fabiano. O Alberto vinha do Palmeiras mas bem embaixo, ele estava lá de lateral esquerdo. Bem baixa. Aí veio o Maurinho, lateral direito. Isso. O Bernardes zagueiro. O Maurinho não veio contigo, não? Não, o Maurinho veio depois. O Maurinho veio de ganhar a segunda divisão. Ele foi campeão na segunda divisão. E disputou o Rio São Paulo pelo Paulista. E depois veio... Acho que a segunda divisão disputou pelo Fernandópolis, se não me Depois fala, veio pra cá. Tá. Ele veio pra cá campeão da segunda divisão. E aí o último era o meio-campo. Meio-campo? Mas era reserva, então. Ele tava na reserva. Alexandre? Não, o Alexandre já tava. Não vou me recordar. Era um novo. Acabei esquecendo. Não vou me recordar. Mas não eram nomes que a gente tava acostumado, né? Só que nós em 2000, o Marcelo Teixeira trouxe o Valdir Bigode, Márcio Santos, Rincon, trouxe o Robert de volta. Valdo, Jesus, Dodô, Carlos Germano e Fábio Costa. Trouxe 2 logo. Tava todo mundo. Então era uma oportunidade única daquela equipe. Então lá no vestiário a gente se reuniu e falou, olha, se chegar nesse amistoso aí, a gente... Detonar? A gente vai ter oportunidade. Mas se a gente tomar uma pancada, amanhã vai com certeza vai vir 5 ou 6. Pra vocês foi a final, né? Pra nós era a final. Mas que eu sempre falei, né? Eu tive uma entrevista com o Fábio Luciano, né? Que a gente foi lá no resenha e... O Fábio era o zagueiro daquele time. Ele falava que... Ele falou pro Parreira, ele falou assim, olha, eu não queria fazer o amistoso, eu fui contra. Quando ele marcou o amistoso, ele era capitão, ele falou assim, olha, eu fui contra de jogar na Vila, que a gente não conhecia os meninos e tal, era um outro time, tinha mudado, treinador novo. Ele falou, eu falei pro Parreira que eu era contra. Mas acho que ele tava certo, hein? Aí ele falou, olha, o time... Aí acabou embalando, né? A gente ganhou aquele ali, pegou confiança. Eu acho, o Robinho ganhou, acho que no primeiro jogo. A titularidade? A titularidade. No segundo jogo ele já foi titular. Porque eu lembro que eu acabei jogando todos os jogos no Brasileiro. E ele só não jogou um? E o Robinho só não tinha entrado em um jogo. Eu não lembro se o segundo jogo ele jogou de titular ou ele entrou, não me recordo. Mas ele ganhou a posição. Então, assim, acho que 2002 acabou dando a liga que a gente fala, né? Foi mágico, né? Foi mágico. Acho que é o que a gente falava. A gente fora de campo era uma família. Vocês davam muito bem, né? Dentro de campo... Se completavam. Ali, que nem o mais velho era o Robert. O Robert estava, acho que, com 32. Ele estava voltando de São 33. Caetano, que ele tinha sido vice-campeão da Libertadores. E o Robert era o mais experiente e o cara que, brincava também. Até hoje. O Robinho e o Diego, que pegava no pé dele. É? Era o Panturra, né? O Panturra, porque era o mais velho e tal. Tinha uma panturrilha grande. Mas era assim, eu acho que acabou sendo mágico mesmo. 2002 é inesquecível. Antes de continuar o programa, o meu cinegrafista hoje vai estourar, porque tem muita coisa. Não falei da segunda passagem dele e ainda tenho que falar como dirigente. Mas vamos a uma dica do programa. Pronto, eu falei. Segura aí. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas. Linha completa de cuecas, pijamas, meias e camisetas. Modelos plus size. Podendo pagar em até 6 vezes sem juros no cartão. Troca e devolução garantidas. Cubra e descubra sua intimidade na Casa das Cuecas. Conheça nossa nova loja em Santos, no Praia Mar Shopping, primeiro piso. Tá aí a dica do Pronto, eu falei. A Casa das Cuecas fica no primeiro piso do Shopping Praia Mar, no bairro da Aparecida, na cidade de Santos. Nós vamos estourar um pouquinho aí, viu, meu gerente? Porque é muita coisa, você tem muita história. Aí o meu cinegrafista vai ficar bravo, mas vamos ter que tocar. Cara, foi o teu melhor time que tu jogou? Foi 2002, não? Eu acho que foi pelo conjunto, né? Pelo que a gente viveu, pela situação. Eu acho que pode dizer que sim. Eu acho que é um dos melhores. Eu também joguei no Sevilha, peguei um grupo bom também. Vocês ganharam 2 Copas UEFA lá? Nós ganhamos 2 UEFA, 2 Copas do Rei. Não é fácil não, cara. Ainda mais o Sevilha, que não é o top lá, né, cara? Uma Supercopa da Europa e uma da Espanha, né? Em cima do Barcelona ou do Real? Em cima do Barcelona e do Real Madrid. Ganhar do Barcelona e do Real lá não é fácil, né, cara? É assim, mas então lá é que o contexto lá são outros. A gente tinha jogadores também bons, né? De outras nacionalidades. Tinha o Luiz Fabiano, Canutê. O Poulsen, que era um menino que veio do Schalke 04, o Palop, que veio do Valência, goleiro. Era um time massa, hein? Tava o Daniel Alves. Isso, o Adriano, que foi Adriano lateral, que você tentou trazer pra cá. Tentou mesmo ou não? Conversei com ele. Tentou. Tá bom. Não vamos entrar no assunto, senão a gente não vai embora. Mas tentou. Então, assim, eu acho cheguei a ligar pro Adriano e falei assim, o Renato me ligou aqui. Renato, eu falei, esse Renato, hein?
Mas eu acho assim que em 2002, por tudo que a gente passou e a gente viveu, eu acho que... E até pelo fato de não estarem maduros ainda também, não estarem maduros, pela idade. Eu acho que em 2003 também a gente... Por que não bateu o campeão da Copa Libertadores? O dia que eu passei mais frio na minha vida, eu fui para Buenos Aires, eu tinha ido para Argentina uma vez só na minha vida, que foi na final da Copa Conmebol, em 98. Né? Que eu gritava, cadê minha mãe? E só tiro, que eu nunca vi coisa igual lá em Rosário. Mas fui para Buenos Aires em 2003, eu ganhei aqui em 98, eu vou voltar campeão com a faixa no peito. E o Santos jogou melhor que o Boca aquela noite. Estava 5 graus, uma chuvinha fina, teve uma bola com o Fábio Costa e o Alex, né? O lateral direito do Santos era o finado Reginaldo Araújo. O Santos era mais time, mas aquele time do Boca era mais rodado, mais cancheiro, né? Tava. E eu acho que a gente teve uma infelicidade também, né? Nós perdemos o Elano no segundo jogo. O Elano não jogou, acho que nenhum dos dois das finais. Ele queria jogar com infiltração, o Elano falou que não deu. O Leão falou que não deixou. E o Ricardo vinha de uma lesão também do joelho. E então foi artilheiro da Libertadores. Ele tinha sido artilheiro da Libertadores. Estava fazendo gol em todos os jogos. Então foi uma coisa assim, que eu acho que na reta final a gente acabou perdendo aquele encaixe, o encaixe que a gente veio. A gente também começou muito bem a Libertadores. Rapaz, primeiro jogo, Cali, me lembro até o 4-1. Cercaram o vestiário, eu fui pra Cali esse jogo. Cercaram o vestiário. O Leão conta isso aí pra mim. Todo mundo achando que vão quebrar tudo aqui, não. A torcida ficou empolgada com a apresentação do Santos, que enfiou 4 no América lá dentro. E quando o Robinho foi substituído, aplaudiram e depois cercaram o vestiário porque eles queriam conversar, tirar fotografias de vocês. E vocês achavam que eles iam quebrar vocês lá, né? Conta aí pra gente, fora, Renato. Né? Você vai fora. Primeiro jogo da Libertadores. Primeiro jogo da Libertadores. Um time, como eu falei, era novo, né? Robinho dando caneta e chapéu. Libertadores para todo mundo, primeira vez, e você vê como que a equipe jogou, descontraído. Santos, em relação a 2002, tinha trazido o Nenê, esse que está no Fluminense, né? Que tinha vindo do Palmeiras. O Palmeiras tinha caído para a segunda divisão. Ele tinha jogado no Palmeiras. E trouxe também o Fabiano Genro do Luxemburgo. Trouxe mais um. Acho que era o Reginaldo Araújo, o lateral. Que o Maurinho foi pro Cruzeiro. O Maurinho foi pro Cruzeiro. Isso mesmo. Além do Ricardo Oliveira. Isso, o Ricardo que veio da Portuguesa. Da Portuguesa. Então, assim, era um time... Já tinha base, né? Tinha mantido a base, a espinha. O Ricardo se encaixou muito bem também quando veio da Portuguesa. Muita bola, né, cara? Tava, pra mim, ele e o Luiz Fabiano na época lá, que eu vi o cara chutar com direita, esquerda, cabecear. Em termos de habilidade, de tocar, ajudar o companheiro os dois. Desculpa, eu vi os dois. O Ricardo era mais completo na fase. O Ricardo mais técnico. O outro mais rompedor. O Luiz brigava também bastante. Uma vez perguntaram pra ele, você prefere brigar ou jogar? Eu prefiro brigar. Então acho que pra nós ali foi uma surpresa muito boa, né? No sentido de o pessoal tá ali esperando pra tirar foto. A gente achou até também que ia ter algo hostil, alguma coisa. A gente sabe como que é jogar. Não, cara. Era o carinho que eles fora do Brasil, dar, né? mas era um carinho que a gente, pelo futebol que a gente apresentou em campo, eles retribuíram fora de campo. Vou dar um pulinho aí, um salto pra frente, senão essa entrevista aqui vai demorar 2 horas e 15. E aí você tem coisa pra fazer lá no Santos e eu tô te atrapalhando. Aí você foi pro Sevilha, como é que foi pra quem não acompanhou, o mundo, na época que você jogou no Sevilha, não era tão globalizado com isso. Você jogou lá em 2004 ou 2010, não é isso? 2011. 2011. As redes sociais não eram tão avançadas como hoje, as emissoras TV a cabo eram poucas, não tínhamos tantas informações como tem hoje. Você viu momentos maravilhosos lá. E antes disso, vou encaixar na pergunta, melhor dos teus sonhos, você sonhava disputar a Copa América de 2003, que depois que aquele time do Santos encaixou, foi você, Elano e Robinho, era convocação constantemente, né? Parreira convocava, eu até achava que vocês iam pro Mundial, cara. De 2006 lá só foi o Robinho na Alemanha, né? Alemanha. Em relação da seleção, a gente... Você ficou 3 anos ali? Eu fiquei 3 anos sendo convocado, eu fui o jogador mais convocado no Parreira nas eliminatórias. Então, eu acho que pela lesão que eu tive em 2005 no Sevilha, eu acho que atrapalhou. Eu acabei perdendo. Ficou essa frustração, Renato, de não ter disputado uma Copa do Mundo? Fica um pouquinho, né? O sonho de todo mundo tá querendo disputar uma Copa, né? Eu, como fui na Copa América, fui Copa das Confederações. Bateu campeão nas duas? Bati campeão nas duas, em cima da Argentina nas duas. Nas duas foi na Argentina? Nas duas. Lembro da Copa América, gol do Adriano, aquele do último minuto, né? E o da Copa das Confederações foi uma goleada. Foi 4-0. Isso, Sorin tá procurando os caras até agora, né? O Kaká jogou demais, lá na Alemanha, na Alemanha. Então Você participou da eliminatória toda? Da eliminatória
toda. Aí no final eu acabei perdendo 2 amistosos, eu tive uma lesão. Porque o Brasil foi campeão em 2002, mas dali em diante, o país campeão disputava eliminatória, né? Disputava eliminatória. Não tinha vaga direta classificação... ainda, não tinha classificação já garantida, então a gente disputou a eliminatória. Então acho que esses 2 últimos amistosos, principalmente em 2006, foi que acabou... Quem foi no teu lugar, Renato? O Edmilson estava voltando de uma lesão, ele acabou convocando o Edmilson. Só que eu acho que, eu não sei se ele ficou entre eu e o Edmilson, porque o Edmilson também estava jogando como volante. Isso. Então ele acabou... Ele foi zagueiro com o Filipão em 2002, mas já estava jogando na frente. Jogando mais na Tinha frente. Saído acho do que São até Paulo. no Barcelona ele também estava já como volante. Então acho que por ele ter voltado, então acho que o Parreira optou ele mais por ele fazer a zaga também. Fazia 2 funções. Fazia as 2 funções e tanto que quando ele se machucou também na preparação, eu tinha voltado fazia uma semana do Sevilha. Até fiquei um pouco na expectativa, mas como eu não estava e o pessoal achou que eu não ia dar tempo de questão física, né, de até aguentar a Copa, eles acabaram convocando o Mineiro. Mineiro, que tinha sido campeão mundial com o São Paulo em 2005, né? E estava também o Campeonato Brasileiro. Tinha jogado bem pelo São Caetano também, com o próprio Muricy, né? Não tinha parado, né? Então ele estava tipo mais nativa, né? Estava nativa e eu estava mais parado. Calendário diferente, né? Fica um pouco de frustração porque a gente fala assim, poxa, podia estar no grupo, podia ter participado. Era o teu melhor momento da carreira? Eu acho que era. Eu peguei também com o Dunga, também eu peguei. Eu lembro. No Sevilha eu fiz. Lembro. Só que aí eu já estava fazendo. Mas aí acho que era 2007. 2010. Só que eu não tive nenhuma convocação com ele. Né? Não cheguei a pegar. O Luiz, o Adriano e o Fabiano, Os três foram. conseguiram ir. Até porque eu acho que na época lá que o Dunga falou assim, poxa, o Renato tá fazendo uma função que eu tenho o Kaká. E eu às vezes jogava como segundo atacante. Porque no Sevilha você não jogava... Às vezes eu jogava de segundo atacante. Eu não te imagino de segundo atacante, cara. Eu não cheguei a ver jogo seu de segundo atacante. Eu fazia no meio Naquela linha de 4? 4, não, era linha de 4, aí eu fazia às vezes eu fazia ou o Luiz Fabiano na frente ou o Canutê. E eu fazia o cara do enganche. Do enganche, não liberada, tá? Fazia o enganche. Fazia o enganche. A espécie do que o Zagallo fazia, isso. Fazia o enganche, só que eu tava muito mais perto da Eu cheguei a ver partida do Sevilha, você pelo Campeonato Espanhol. Não lembro agora se era ESPN, acho que era ESPN que transmitia. Você de armador lá, cara. Você retornou às origens todas de Guarani? Tinha liberdade, até porque quando eu cheguei... Você fez muitos gols lá, Renato. Você tem quantidade de gols que você fez lá, não? Acho que era 32, 34. É um número grande, né, cara? Você tem uma média de 6 gols pelo menos por temporada. E pela função, até porque eles achavam que eu era primeiro volante. Isso. Porque quando eu estava na Copa América, eu joguei como primeiro. O Parreira te recuou. Me recuou, que foi uma coisa, ele falou assim, eu queria ver você jogar assim e tal. Foi bem... Falei, não, eu jogo. Te manteve. Ele me manteve. E quando eu cheguei no Sevilha, eles achavam que eu era o primeiro Porque eles volante. provavelmente viram os jogos da seleção brasileira, né? Porque viram os jogos. Só que aí eu expliquei pro treinador lá na época, falei, olha... Eu fiz primeiro volante, só que eu sempre joguei segundo e sempre fui meio. Piso na área, finalizo bem. Finalizo bem. Então nos treinamentos ele queria me ver e tal, aí colocava um pouco mais pra frente. Fui me adaptando também, uma coisa que lá fora eles molham muito o campo é muito rápido. Né? Não é como aqui no Brasil, se chover, tá molhado, se dá aquele sol, tá seco. Quem faz muito isso é o Corinthians em Itaquera, eles costumam molhar. Pra deixar mais rápido. É mais ou menos isso. Todo jogo eles são molhados. A não ser que chova muito, você não precisa molhar. Então mas se não chover, a grama pode ter certeza que ela vai estar rápida. E aí, Renato, chegou 2011, eu não sei se o rapaz... Eu vou até citar o nome dele aqui, e se ele depois quiser o direito de resposta, eu vou dar. Quem acompanha o Santos diz que o Pedro Luiz Nunes Conceição era o cara encarregado de trazer você de volta em 2011. O Santos te procurou? Porque eu conversei com você na época, isso eu me recordo. Você falou assim, eu tô indo no Botafogo porque ninguém do Santos me procurou. Foi exatamente isso. O Botafogo foi no time brasileiro naquela oportunidade que te procurou para te repatriar ou não? Foi. O Santos não te procurou? Não teve nenhum contato. Então essa história que o Pedro Luiz Conceição tinha de ver um show da Madonna, isso é mentira, né? Bom, pra mim não chegou nada. Não, se não te ligou, não tinha porquê ele ir pro show para deixar de encontrar contigo. E nem tanto com o meu procurador, que na época era o Cláudio Guadani. Cláudio Guadani, meu amigo, foi lateral do Santos, lateral, isso, 96. E também ninguém tinha procurado ele para falar. Ele até então falou, olha, Renato, o único proposta que nós temos é a do Botafogo. Eu não falei com o Cláudio, eu falei contigo. Você me atendeu e falou assim, Ademir, eu gostaria muito de voltar pro Santos, mas oficialmente só chegou do Botafogo. Só chegou do Botafogo. E eu tô voltando pro Brasil. E eu tive um primeiro contato lá atrás, foi na segunda passagem do Leão aqui no Santos. Segunda passagem dele? Terceira, acho que foi em 98.
Quando ele trouxe aqueles... 2008. 2008, perdão. 2008. Trouxe Molina, trouxe Sebastião Então, Pinto. foi na 2008. Trouxe esqueci o nome do outro... Um argentino que fazia gol lá na frente. Lá eu tive o primeiro contato com o Evaldo Prudêncio. Evaldo, que era o gerente do Vanderlei e do Leão. Ele foi também meu gerente lá atrás, lá em 2002, ele era nosso gerente. E ele perguntando se tinha possibilidade de eu voltar, de empréstimo. Só que bateu que naquela época a gente estava jogando a Liga dos Campeões, então o Sevilha não ia liberar. Se liberasse, ia pedir muito alto. Não tinha como liberar. Eu tinha até comentado com o Monte, que até é o diretor que voltou a assumir o Sevilha agora, mas ele falou, Renato, sem... E Renato, nunca pintou proposta de Barcelona, Real Madrid? Porque quando você assumiu o cargo de gerente, a gente vai chegar nessa fase, eu me recordo, escrito no blog, eu não vou lembrar o nome do cara. Se o Renato aprendeu com aquele dirigente do Sevilha, que fez as maiores transações da Europa na década, ninguém vendeu tão bem quanto o Sevilha, vendeu Dani para o Barcelona, vendeu Adriano para o Barcelona, Sérgio Ramos para o Real Madrid, o Renato vai ser o maior gerente da história do futebol brasileiro, porque esse cara deu aula. Deu para aprender alguma coisa com ele? Não é esse Monte, não, né? É o mesmo? Voltou agora. É ele? Esse cara aí deve ter dado um dinheiro pro Sevilha maravilhoso. Cara. Não, As maiores negociações foram dele. Ele conseguiu arrumar, né, tanto que ele vendeu o Júlio Batista pro Real Madrid. Não foi pro Arsenal? Não, depois que ele foi pro Arsenal. Depois que ele foi pro Arsenal. O Arsenal foi o Antônio Reis, que é o que acabou falecendo também agora. Sim. Ele tinha ido pro Arsenal. Aí foi quando eu fui pro Sevilha, né, com essa venda do Reis, eles acabaram me levando pro Sevilha. E é um diretor que o pessoal do Sevilha confia muito. Confia muito pelo trabalho, tem carta branca. Mas se você for pegar um pouquinho do histórico dele, ele não é muito de pegar jogadores famosos, já consagrados. Não, ele vai nas apostas. Ele faz muito nas apostas. Mas normalmente uma grande maioria deu certo, né? A grande maioria deu certo. Nunca pintou proposta desses times gigantes da Europa para ti? Você fazia campeonatos interessantes, né, Renato? Não tô querendo fazer média, não. No Real Madrid surgiu uma época, mas foi quando o Luxemburgo foi para lá, mas 2005. Aí o Emerson foi, aí foi muita gente, então não acabou não concretizando. Eu tive uma proposta muito boa do Shakhtar, que eles já queriam me pegar aqui, lá no Sevilha. Estava crescendo muito o futebol daquele. Eles deram um caminhão de dinheiro também na época, mas eu não, pela proposta de jogo, de objetivo mesmo pessoal. Eu tinha falado com o Elano, que acabou indo para lá, ele falava que só ia treinar, voltava para casa dele, ia para o restaurante, voltava para casa dele, não tinha uma vida social, até porque ele não falava... A língua, né? A língua era difícil. Você aprendeu rápido espanhol? Acho que com 3, 4 meses eu já conseguia dar entrevista, né, já conseguia me virar um pouquinho. Não é tão difícil, tão complicado. E as oportunidades, como eu falei antes, né? A única que veio mesmo foi a do Botafogo, onde eu acabei aceitando, até por um problema que eu tive com o Rafinha, pequenininho, em termos da fala dele, e a gente resolveu voltar para o Brasil para fazer o tratamento dele aqui. Eu já estourei meu tempo, Renato, não falei nem metade do que eu quero. Então vou ter que dar uma avançada aí. O embaixador, que você foi homenageado recentemente pela Embaixada de São Paulo, Ricardo Agostinho e eu, fizemos uma enquete no meu blog, a ideia não foi minha, a pedido do Agostinho, se valia a pena, se o torcedor queria o teu retorno. Rapaz, estourou, deu 90 e poucos %, o Ricardo Agostinho, embaixador, pegou aquilo, levou para o presidente Odílio e você voltou. Só que fisicamente, Renato, eu achei que você não estava legal, mas em compensação, de 2014 para 2015, eu não sei que água que tu bebeu na pré-temporada, você voltou voando para aquele time que estava cheio de problemas, teve mudança na direção, salários atrasados, Denguinho, Robinho botou no peito, chamou você, Ricardo Oliveira, é o seguinte, vamos tomar conta aqui. Vou falar Criolo porque é a maneira que eu chamo ele. O Criolo foi 1 por 1, se o Santos não pagar, eu vou pagar. E vocês bateram o campeão contra o favorito Palmeiras. Então, é o que eu vou frisar hoje, né? De 2014 para 2015, eu não tinha feito, desde quando eu tinha voltado para o Botafogo, uma pré-temporada cheia. Vou explicar. Quando eu cheguei em 2011, era até o final do Caio Júnior que me levou para o Botafogo. Falecido, né? Que pena. Eu fiquei ainda um tempo parado, né? Parado assim, eu pedi 2 semanas, porque o calendário lá fora, europeu, ele acaba em maio. A gente tem as últimas competições na segunda semana de maio, então eu me apresentei no Botafogo. Se eu continuasse como eu estava bem, eu ia chegar em setembro, outubro, eu não ia conseguir render mais, porque eu já tinha feito a pré-temporada, o campeonato inteiro,
Então eu fiquei essas 2 semanas Diferença, de folga. né? Aliás, o Brasil e o Paraguai sofrem porque tem um calendário diferente do restante do mundo, né? E aí já quando foi 2012, foi quando houve já uma redução no estadual. A gente teve acho que 12 dias para estrear, então não teve aquela pré-temporada. 2013 igual. Já no Botafogo, tá no Botafogo. Isso no Botafogo. 2014 pelo Mundial, né? Pela Copa do Mundo. Que era aqui no Brasil. Que era aqui no Brasil. Acabou reduzindo também. Então, quando eu vim para cá, eu não tinha feito uma pré-temporada adequada, como foi em 2015. Em 2015 já tinha... Foi o Carlito Macedo que fez aquela pré-temporada contigo, não? Em 2015... Acho que foi. Foi o Carlito. Que professor Carlito? Foi o Carlito. A criança aqui já estava com... Eu tava com 34 anos. 35 para 36. 35? Mas corria... Eu nunca vi tu correr tanto, cara. Nem em 2002 você tava voando, cara. Mas era... Que campeonataço que você fez estadual, cara. Eu acho que é a pré-temporada. Até porque 2015... Então o professor Carlito merece essas palmas que eu tô dando aqui. Carlito, meu amigo. Muito bem. Renatão aqui encheu tua bola, eu tenho que encher tua bola também, porque você baita de um profissional. Merece, eu tenho que agradecer a ele, mas como eu falei, o tempo da pré-temporada é importante pro jogador. Esse negócio de começar a temporada precocemente, viajar pra Flórida, isso arrebenta, não arrebenta, Por isso né? que eu acho que o Atlético Paranaense hoje, ele com o time que eles disputam... Eles disputam o Sub-23 no estadual. O Sub-23 disputa o estadual, e eles treinando. fazem a pré-temporada. Que é o certo, mas aqui em São Paulo... Tu toma 2 cacetes no clássico com o Sub-23, cai o mundo. Não dá. Toma 4-0 do Corinthians e 5 do São Paulo pra ver o que acontece. A Vila Belmiro pega fogo. Então acho que o alicerce mesmo foi as pré-temporadas que eu acabei fazendo. 2016, a gente bateu na trave no Brasileiro. Eu fui o único jogador de linha que joguei todos os jogos. Todos. Se você for puxar, eu fui o único jogador de linha, né? que a gente foi vice-campeão. E eu já estava com 37 anos. Então eu acho que a base pra gente... Eu brincava até com o Ricardo Martins, que ele falava, poxa, eu achei que você veio pra cá, mas achei que você não ia render, eu fiquei nas dúvidas, mas confesso. E eu falava pra ele que Ricardo era... Martins corneta pouco, né? Que era... não, corneta não, ele é parceiro. Meu amigo, trabalhou comigo de esporte interativo também. Mas eu falava pra ele que é pré-temporada. Pré-temporada é importante pro jogador. Eu acho que foi fisicamente o teu melhor momento. Não acompanhei você de perto na Europa. Vou dar um pulinho aí, porque eu já estourei todos os... Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui e vai outra dica pra você. Segura aí. Restaurante Itabaiana. O Restaurante Itabaiana comemora seu 30º aniversário. E quem ganha é você. Nosso serviço de delivery atende São Vicente, Santos, Praia Grande e Cubatão. Pensou em comida nordestina? Restaurante Itabaiana, o original. Venha saborear o melhor da cozinha típica do Nordeste, aqui na região. O pioneiro na Baixada, simplesmente o melhor. Rua Frei Gaspar, 3267, Cidade Náutica, em São Vicente. Delivery 3464-2065. Restaurante Itabaiana, o original. Tá aí a dica. Falando na dica aqui do Restaurante Itabaiana, tá aprovada a comida aí, Renato? Tá aprovada. Pode vir. Eu não quis saber daquele outro gênero de comida, foi pra comida nordestina, né? Não, é boa. Você é do interior de São Paulo, né? Qual cidade você é? Sou de Santa Mercedes. Santa Mercedes, fica perto de onde? Região de Presidente Prudente. Jesus, mas lá perto de Oswaldo Cruz, Lucélia, Adamantina. Nossa Senhora, eu estive lá em... meu Deus, onde o Judas perdeu a meia bota, ele perdeu em Rio Preto ali. Rapaz, eu fui ver um jogo do meu filho, Oswaldo Cruz. Eu cheguei lá, eu tava com sono durante o jogo, que eu viajei a noite toda, eu achei que não ia chegar nunca, era o fim do mundo. E aí você, de lá foi parar no Guarani, né, rapaz? De lá foi pro Guarani. Que maravilha, mas não vou voltar no Guarani não, porque a gente não sai daqui hoje. Renato, como é que surgiu o convite do presidente José Carlos Pérez para você ser o gerente? Tu já imaginava ser um manager, um gerente, um superintendente? Pensou em ser treinador? Eu acho que você não tem um perfil para treinador, não porque você não tem leitura de jogo, acho que você tem. Mas você é um cara tão gente boa, eu não imagino tu falando alto, tu pegando aquele moleque que, em vez de dar a bola pra trás, o moleque que chutou no gol, não imagino tu dando um esporro estilo Vanderlei Luxemburgo. Você é moleque, você é safado. Eu não imagino. Então acho que não é teu perfil. Não, de treinador eu não... Mas eu nunca vi tu levantar a bola ali no campo. Tu já deu a dura em alguém? Eu já vi você... Já deu a dura em algum jogo? Eu nunca vi. Se você puxar um pouquinho atrás, eu dei uma no Gabriel, no Gabigol. Ah, mas esse aí merece, viu? Esse merece bastante. Mas no Gabigol foi, né, não foi até, era dura pra ele não ser expulso, porque eu tava vendo que ele ia ser expulso. E ele tava insistindo em fazer. E ele tava
Era contra o Palmeiras. Reclamando? Tava reclamando com o juiz sobre a bola. E reclamando, boba, reclamando, né? E eu falei, Gabriel, sai da bola, sai da bola. Aí foi onde eu apelei com ele, eu falei, vai pra lá que você vai ser expulso. Única vez, assim, agora... A dura foi essa? Vai pra lá? É. Tá de brincadeira, Renato? Você tá de brincadeira comigo, é? É, ponte que partiu, suco de caju, vai tudo, cara. E acabei Carvalhos. Uma que eu tomei também cartão foi já... E eu acho que a única vez que eu tomei cartão lá fora em Sevilha foi que eu xinguei também um... Tomou vermelho? Não, era amarelo. Mas Tu nunca foi expulso, Ana? Não, graças a Deus não. É que não tem mais isso, você ganharia o troféu Belfort do Arte. E na Espanha nunca foi suspenso também, nos 7 anos do campeonato. Nunca tomou 3 cartões? Lá são 5 cartões. Nunca tomou 5? Não, nunca. Rapaz, lá é rodada que não acaba mais, hein? Era 3, ficava em 2, 1, 2, 1. Renato, nunca deu uma entrada forte. E lá acabei tomando um amarelo por xingar mesmo o juiz, uma falta. A gente almoçou aqui, Renato, e eu perguntei pro fora do ar, vou perguntar agora. Renato, você não batia porque você não sabia ou porque você não gostava ou os dois? Responde aí pro telespectador. Eu nunca vi você dar uma pancada, Renato. Não, Você tirava os braços e já vi tu apanhando, já, bastante, hein? Já, pela relação. E você não... Era mais ou menos igual o César Sampaio, né? Não sei se você viu o César Sampaio jogando. Sim, eu vi bastante. Não era de revidar também, né? Caralho. Não. Eu queria ter esse sangue, mas não tenho, rapaz. Eu já quero dar-lhe uma pancada. Não, acho que... Bateu, tomou. Eu acho que foi até pela educação, né? Meu pai polícia civil, a mãe professora, então... Polícia Civil? Polícia Civil dá uma chegadinha, cara. Uma chegadinha. Não, mas meu pai... Meu Deus do céu, eu tô com 44 minutos de programa. Era pra ser 30. Me ensinou bastante, mas eu acho que... Você tem irmão, Renato? Tenho uma irmã, mas é o mesmo perfil? Minha irmã, ela é um pouquinho mais... Mais brava? Mais brava. Ela é um pouquinho mais brava. Na dose de braveza lá, o papai e a mamãe deixaram a quantidade dos dois pra ela e nenhuma pra você. Nenhuma pra mim. Eu acho que eu puxei mais o lado pra minha mãe, um pouquinho mais... que ela é mais calma também. Mas também quando era pra dar bronca... Dava uma chegada. E aí, Renato, mas... Você imaginava parar no final de 2018 e você pensava em algo? Você se surpreendeu com o convite? Parece que foi uma ideia do Cuca também, que estava dirigindo o Santos. A ideia... Quando eu falava com o Cuca, agora ele cortou meu zap, ele bloqueou, não sei o que aconteceu, se falaram alguma coisa, ele bloqueou meu zap, o Cuca. Eu tive com ele no Morumbi, ele também não quis cumprimentar. Então, pra mim, 1 quilo pra você, Cuca. Já em 2018, né, já falando muito com a família e tal, então não sabia se seria a última temporada ou não. Até porque quando a gente ficou com problema de diretor, né? Saiu o Gustavo Vieira e depois o Ricardo Gomes. O Ricardo, ele até falou, Renato... E o William também, que faz a fusão que é a sua hoje. Isso, aí eu falei assim, olha, o Ricardo falou, puta, preciso muito de você, quero que você me ajude aqui com os meninos e tal, porque ele até não conhecia tanta gente. Eu falei, não, vamos conversar. Ele até foi teu treinador no Botafogo? Foi, né? O Guarani. No Guarani. Peguei o Ricardo Gomes no Guarani. No Botafogo eu já tinha saído. Joguei contra ele. Teve aquele problema, né? Eu joguei contra ele aqui no Santos. Certo. Então ele até cogitou, ele falou assim, ó, preciso de você. Vamos 6 meses mais ano que vem? Eu falei, no professor, ainda não sei. Eu falei, vou sentar com a família, vou conversar, porque eu sempre, antes de renovar, conversava com eles, né? Eu sempre falo com a minha esposa. E até então eu falei assim, vou deixar um pouco o tempo levar. Eu renovava sempre em maio, logo depois do Paulista, se eu já fosse renovar para o outono, eu estava conversando, sempre antecipava as renovações. Sempre antecipava. Então nessa eu acabei deixando. E o Elano havia me convidado para ser auxiliar, eu falei que não queria. Não era a tua praia, né? Não queria estar como ele ia dar porrada e tu chegava e apaziguava, mas não... Não queria voltar tanto na rotina também de concentrações, viagem. Né, de viagens. E ele até, o Elano lá atrás, ele falou assim, você pode também ou ficar no diretor ou alguma coisa no Santos também, porque pô, você pode agregar, você também, você é um cara que... Ele falava assim, que ele falava assim, aglutinador, você é político, né? Concordo com o Elano, tá? Parabéns, Elano. Eu não conheço ninguém que fale mal de você, Renato. Você não é nervoso, você não briga com ninguém. Você fica... E eu fui amadurecendo. Outra coisa também que não imagina é você brigando com a mulher em casa, não imagina. Você gritar com a dona Lília alguma vez, não imagino, acho que nunca brigou. Não, sai alguma coisinha, mas é difícil. E aquilo foi amadurecendo um pouco, então quando houve esse convite, o Cuca até... Na passagem dele, ele perguntou, falou, Renato, quais os seus planos, né? Você vai ficar, você vai renovar? Eu falei,
Falei, olha, eu estou pensando em parar. Né? A ideia minha no começo era fazer parte da comissão fixa do clube. Trabalhar no campo, precisar bater uma bola, um cruzamento, a gente não ensinar os mais novos, não é assim que bate um na bola. O lançamento bate assim, ó. Assim, é? Ensinar a batida. O meu pensamento mesmo era esse no começo. Ele falou e como o Ricardo tinha saído, né, ele veio conversar comigo e falou, pensa, você não quer ser diretor, você já conhece, você viu que você está tanto tempo na bola, você sabe como que é. Conhece cada caminho no clube, né? Alguma coisa você vai pegar de experiência. Né? E a tua agenda é recheada, porque antes dele ser diretor, eu precisava de um telefone. Renato, tem um telefone de... Rapaz, nunca eu... Sempre tinha todos, agora eu não posso pedir porque... Né, agora é funcionário do Santos. Na outra, eu não peço, até por questão de ética, né? Mas eu pedia, tem desse aqui lá do exterior, mas tinha todos, rapaz. Então, ainda tá com a agenda legal, não? Tá ainda. Nunca vi uma agenda tão boa igual a tua. Então houve esse primeiro contato, né? Eu conversei e vi que eu poderia ajudar o clube também, que era uma coisa que eu queria, né? Até de agradecimento por tudo que o Santos me fez, né? Acho que por tudo que eu sou no futebol. Agradeço ao Guarani primeiro pela formação, né, ao Santos depois, porque... Você é um cara grato, né, Renato? Eu acho que fui para a seleção brasileira, fui para a Europa, né, agradeço o Sevilha também por ter tido uma passagem brilhante lá. Como você frisou, não era um clube grande, mas a gente conquistou muitas coisas. Sim, era um clube médio que conquistou muita coisa. Agradeço ao Botafogo também pelo retorno, né, não sei se eu estaria também de volta. Jogou pro Sidorf? Joguei com o Sidorf. Jogava gente nada, boa. né? Ele é meio nervoso, hein? Muito boa. É um profissional exemplar também. Cara muito correto. E acho que aquilo foi amadurecendo. Então, como eu vi a possibilidade de poder ajudar e houve o convite do presidente, o Cuca até mesmo falou, né? Falou assim, olha, se chegar o ano que vem você vê que sobrecarrega e tal, você pega ou sai ou fica. Então, vê se isso você gosta mesmo, né? Se você vai querer. Eu pensei e falei assim, pô, eu acho que é uma coisa que eu vou ajudar. E o que te levou, Renato, a esse... De fevereiro a agosto você se ausentou. Muito foi falado, você evitou a imprensa, você evitou... Eu tenho uma amizade com você que vai além da relação profissional e eu até não gostava de te incomodar para não haver o conflito entre o jornalista e o ser humano Ademir com... o gerente Renato e o ser humano Renato. Então eu evitava até tentei uma vez falar contigo, eu vi que você demorou para responder, eu falei, o cara não quer falar. E aí ele tem que respeitar, né? Teve alguma doença? Isso é falácia? Você que precisava dar um tempo para tua família, já que você vinha de mais de quase 30 anos de carreira. Não, 30 não, mas 25 anos de carreira. 23 anos de carreira. 23 anos. Porque, eu vou até fazer uma revelação aqui, eu converso de vez em quando com a tua esposa e ela estava sempre vendendo, sempre sorrindo, daquele jeito dela, né? Não é possível, não tem doença nenhuma aí, rapaz. A mulher não tem conta para pagar, tá sempre sorrindo de orelha a orelha. Teu filho mais velho é só nota 9, 10, ela até brincou comigo, ele tirou nota 9,5, foi pedir desculpa pra mãe. Rapaz, ele tirou uma nota 9,5, 10. Fui pedir desculpa pra mãe, Marcos, ele tirou um 9. Rapaz, se meu filho chega com um 9,5, eu beijo a boca dele, né? Não é possível, não tem problema nenhum. Então, acho que é algum momento, agora que já passou, e você está voltando para a tua função, o que teve de verdade aí? E a minha classe a jornalística, a gente repete aquilo de informação que chega, mas se chega informação errada, a gente repete errado também. Eu preferi não repetir nada. Eu aguardei esse momento para deixar você falar. E já falei demais. Graças a Deus, de doença não teve nada, né? Então eu estava certo. Hashtag pronto, falei. Foi mais um tema de estresse mesmo, né, de ansiedade que se criou. E aí nisso eu pedi um tempo para poder estar com eles, né? Isso foi mais por parte da minha esposa, mas era uma coisa assim que ela não... A esposa queria curtir o marido? Queria curtir um pouco. Eu senti isso, seu... que encontrei contigo no enterro do falecido Coutinho. Você não me disse com essas palavras, e disse, a mulher tá precisando do cara que só viajou no final de semana, que passou a vida toda, porque ela te pegou e já é profissional. Ela não teve um sábado e domingo contigo sem ser das férias, não é isso? Isso, Tirando das férias em dezembro, praticamente o ano todo era... Os meninos ainda crescendo, precisando da figura paterna, né? E acabou dificultando um pouco isso, né? E a gente sabe, o trabalho como diretor, entrava de manhã, saía à noite. Consome, né? E em janeiro a gente trabalha muito mais também. Para contratar. Você tem uma ideia,
tem que ficar E lá. você viajou com eles lá pra Sevilha pra passear? E tu não passeou, tu tava lá, vem o Arana, vem ele, vem o Adriano. Não deu atenção, né? A gente procurei, né, normalmente lá, também como estava na função, né, já ver outras coisas também em relação pro clube. Mas já não foi um passeio exclusivo? Não é um passeio exclusivo, você acaba não estando ali focando, 100% né, com eles, né, até porque eu falava muito, brincava aqui, né, que o escritório é o celular, que às vezes você fala bastante, ficava sempre em contato com o pessoal daqui também. Então, graças a Deus, assim, não era algo... tá tudo bem em casa, graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. As crianças estão bem, os filhos estão tirando 10 e 9,5, tá tudo legal. Tá tudo legal. Continua, né, o Renatinho. Rapaz, esse aqui é um fenômeno, né, cara? É exemplar, tem que tirar o chapéu pra ele. Acho que ele chorou porque tirou um 9,5. Mãe, desculpa. Ele... Chegou pro pai também, pediu desculpa, não? Ele fica chateado quando tira. O ano todo? É 10 em tudo? Rapaz. Ele é bem... Ele é focado no que ele faz, né? Tá de parabéns, hein, Renato? Parabéns. Pô, rapaz, deve ser um orgulho pro pai, né, cara? Bastante. Uma coisa que meu pai e minha mãe Eu não vou falar o nome do colégio aqui, cara. E ajuda o colégio particular, que é mais rígido ainda, hein? Que assim, que meu pai sempre falava, né? Vamos estudar, tem que tirar nota boa. Então eu falo pra ele, tem que praticar esporte e estudar. Né? Não sabe o dia de amanhã, mas que ele seja... Os dois são diferentes, viu, Renato? Tô querendo fazer mais... Os dois são diferentes. Os dois meninos são diferentes. Mas assim, voltando àquele assunto, é uma coisa assim que eu fiquei com eles, resolvi... Você ficou aqui em Santos ou você ficou lá em Valinhos? Não, intercalava, ficava aqui em Santos, também ia ver minha sogra, meu sogro... Valinhos ou Vindo? Valinhos. E agora, bom, depois tudo resolvido, conversei com o presidente... Teve uma vez que a gente até tinha marcado, você falou, tô em Valinhos, você quer vir pra cá? Eu falei, não, eu espero tu voltar. E aí acertei, então tô já voltando e para poder ajudar o clube. Já tô indo pro segundo programa ali. Tô indo pro segundo programa, mas só tenho umas duas perguntas para você. O presidente José Carlos Pérez, tô te falando algo aqui, não tenho nada contra o presidente, muito pelo contrário, ele me trata muito bem. Assistiu um dos jogos da Libertadores do ano passado, do lado dele. Mas o presidente é tido como, isso é falado do Conselho Deliberativo, na opinião pública, é tido como uma figura centralizadora. Para você que precisa de ter carta branca para negociar. O Matheus Ribeiro, quando voltou, disse que foi você que ligou, que eu fui o primeiro a falar que o Matheus Ribeiro estava voltando, não está sendo aproveitado, uma pena, pelo São Paulo, que foi você que ligou lá para o Figueirense. Como é que é trabalhar com uma pessoa que tem o rótulo de centralizadora, como é o presidente José Carlos Pérez? Na tua opinião, ele é centralizador mesmo? É fácil trabalhar com ele? Não é fácil? O que você pode falar para o nosso internauta? Não, o presidente, bom, comigo... Contigo. Comigo Ele dá a liberdade, né? Tanto do Matheus, eu falei mesmo, liguei lá com o Figueirense. Desculpa, Matheus, falou pra mim, eu falo. Falei com ele, né? Foi até pedido também, o Sampaoli tinha gostado dele, o Daniel Guedes tinha saído, a gente tava com a necessidade também no lateral. Mas ele é o presidente, eu acho que assim, as coisas que chegam pra mim, o presidente tem que saber, não tem como não saber. Questão de hierarquia, né? É de hierarquia, não tem como eu fazer uma coisa sem ele tá sabendo. Né? Não chegar na hora e falar assim, presidente, é isso. Eu apresentar lá, falar para ele e falar, olha, tem que ser isso assim. Daqui, tem que ser assim. Não. Você respeita a hierarquia? É tudo no conjunto. Tudo que vem é falado, é conversado. Em termos de números, passo para ele, ele fala, tá baixo, aumenta, tenta aumentar. Chega até aqui no máximo. Chega até aqui. Então tem esse diálogo, tem essa conversa. Mas ao contrário do Paulo Torre, você participa então das negociações? Mas as que vem para mim, eu acabo encaminhando e ele que decide. Ele discute, tem o comitê de gestão, né, tem aquela conversa, Sim. Então volta, fecha, faz assim. Então é uma coisa assim, não é que é centralizador, é que tem que passar pelo presidente do clube. A gente não pode fazer nada sem ter o aval dele, sem estar ele aprovando, sem estar ele falando assim, não, faz. Ou às vezes eu estou conversando, ele vai falar assim, não, mas esse jogador está aprovado? Esse jogador, o treinador quer? Como é que está? Então é tudo conversado. São Paulo, você participou da chegada dele, não? O Sampaoli foi uma coisa assim, mas ele falou que tinha, ele guardou... tinha ido atrás do treinador do Independente, que eu esqueci. Eu esqueci o nome dele também. Ele tinha falado do São Paulo, acho que ele ficou até guardado. Ele ficou até guardado um pouquinho. Era o Olan que ele trazia. Que ele não, assim, pra nós, né, lá dentro, a gente tinha outros nomes também, né, a gente ia conversando, né, em pauta tava o Abel naquela época. Isso, também. Bem lembrado. O Abel tava
Cheguei a falar com ele também já na época, ele estava esperando realmente o Flamengo, né, uma proposta. Sempre foi claro, né? Eu liguei para ele uma vez, ele também falou, Ademir, estou esperando uma resposta após as eleições do Flamengo. E o São Paulo, assim, acho que foi uma cartinha que ele tinha na manga ali, né, ele aguardou. Claro que era um treinador que a gente sabe que não é tão barato, vinha da seleção argentina, né? Disputou uma Copa do Mundo para uma seleção top, né? Mundo, então, fez um bom trabalho lá no Sevilha, antes de ir para a seleção, mas que acabou dando liga, né? Acabou acertando agora e a gente espera que ele continue até o final do contrato. Para finalizar com você, antes de eu tomar um cacete aqui do meu cinegrafista, produtor e editor Max, chegou o Paulo Autuori. Visão que eu tenho do Paulo Autuori, eu convivi com o Paulo Autuori em 99, eu estava falando para você, é um cara muito sério, mas muito sério. Eu sei que o torcedor do Santos quer alguém com identificação com o clube como você é, eu também quero, não vou mentir para você. Mas não adianta só ter identificação, você tem que ter competência. O Paulo me parece ser essa pessoa extremamente séria. O adjetivo que eu classifico o Paulo Autuori é um cara sério. Eu tinha um pouco até, como é que eu posso falar? Restrição a algumas pessoas que vêm do futebol do Rio de Janeiro e tal, mas o Paulo não é desse perfil. O Paulo fez a carreira dele primeiro fora, em Portugal, para depois vir ao Brasil fazer sucesso aqui, né? Foi vice-campeão brasileiro em 95, campeão foi o Santos, né? Aí a CBF, que tinha aquela briga do Pelé com o Ricardo Teixeira, deu o título lá pro time da Estrela Solitária. Depois foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 97, campeão mundial com o São Paulo em 2005, mas ele é um cara sério. Como é que tá essa hierarquia aí? Presidente, Paulo Autuori e Renato. E me parece que o apagador de incêndio é o Paulo Autuori, o Renato é outra função. Ou tô errado, como diria o Datena? Não, é mais ou menos por aí. Paulo vem para acrescentar, né, para estar nesse elo aí, presidente, né, com o clube mesmo, né. Eu vou estar junto com ele também, vou estar auxiliando. Você voltou a tua rotina diária lá no CT? Voltei. E o Paulo, ele vai... ele não vai participar assim ele já até deixou claro. Já falou que negociação ele não quer participar. Ele está voltado muito mesmo pro elenco profissional, uma coisa mais humana, para a base e para o feminino. Tá. Então eu vou estar com ele junto nessa linha, né, de estar fazendo com o profissional ali, estar fazendo a integração da base também, né. Vou aprender muito com ele, porque é um cara realmente sério. Muito sério. Pela semana que eu passei com ele, a gente já vê que é um cara... Convivi 6 meses com ele, foi suficiente. É um cara que tem um caráter, não tem que falar nada. Fala bem. Você vê que é uma pessoa que sabe, assim, sabe o que é, e a gente espera que ele possa agregar muito pro clube. Teve passagem aí pelo Atlético Paranaense, Fluminense, quer reestruturar o clube. A gente sabe que o Santos... Tem problemas de infraestrutura, né? Pode melhorar. Muito? Pode melhorar muito. Isso aí. Muito. A gente não pode parar um pouquinho no tempo, a gente vê os outros clubes aí se modernizando, a gente também tem que se modernizar. Outros têm arenas, nós não temos. A gente tem que ver CTs os caminhos mais modernos. Mais modernos. Vamos fazer um CT para a base, melhorar. Eu acho que essas questões aí, a gente discutindo, né? O Paulo está aqui para ver isso e eu vou estar acompanhando ele também nesse processo. Então a gente espera que essa evolução possa acontecer, né? A gente sabe também que talvez às vezes não seja assim tão de imediato. Médio prazo, né? A médio prazo, a gente sabe que... Curto prazo não dá. Que recursos, a gente sabe que a gente não tem um patrocinador. Não, Santos e dinheiro eu costumo dizer que não cabe na mesma frase. Tão forte, então a gente tem que ir buscando formas de recurso para poder tá modernizando, mas a gente espera que ele possa agregar bastante. Não vou perguntar quanto você ganha, até porque seria antiético. Diminuiu muito em relação quando era jogador, Renato? Quando era jogador, não, sempre cai, né? Mas A gente começa, tem que começar na... Teve que diminuir aquele passeio no final de semana ou ainda não? Não, ainda graças a Deus não. Deu para guardar bastante lá debaixo do colchão quando foi atleta, né? Dá. Ainda mais para quem jogou na Europa, né? Não, dá. Lá tava bem. Lá é 5 por 1, euro vale 5 aqui do que, né? Renatão, depois eu perguntar para o Max, não, teu é o segundo programa mais longo que eu fiz desses 3 meses, hoje é o 22º programa, não é isso, Renato? Esse é o mais longo? Tá mais longo do que o do presidente? Ganhou do presidente, mas eu acho que era necessário, cara. Esse cara é um ídolo como jogador, é uma referência como... Eu costumo dizer para os meninos mais novos, cara, sem querer, não tô como diz a molecada, babando o ovo de estrangeiro, não. Você quer um exemplo como jogador, referência? Cristiano Ronaldo. Ele não tem o mesmo talento do Messi, não tem o mesmo talento do Neymar, mas ele extrai o máximo dele porque é um cara dedicado, focado. E aqui para os mais velhos no Brasil, o exemplo está aqui, ó. Renato,
um baita de um caráter. Nunca ouviu falar nada do Renato que desabonasse. O Renato sempre saiu pela porta da frente, ao contrário de muitos, né? Para qualquer semelhança, não é mera coincidência. Sempre saiu dos clubes pela porta da frente. Foi assim no Santos, foi assim no Sevilha, foi assim no Botafogo, foi assim quando encerrou a carreira. Então, aqueles que têm um pouquinho menos de idade que eu, 35 anos, sabem disso. Esse é o exemplo a ser seguido, né? Um pai de família exemplar, um sujeito correto, que não fala palavrão, fala pausadamente, filhos maravilhosamente bem educados. Esse cara é o exemplo. Eu nunca vi nada que te desabonasse. Você nunca foi para a imprensa reclamar porque foi para o banco ou porque deixou de ser relacionado. Muito pelo contrário. Então, e isso acho que faz falta no vestiário. Você olha para descascou laranja com quem, cara? Jogou onde, né? Então tu vê, esse cara aí nunca tomou um cartão. Esse cara aí jogava bola. Esse cara jogou na seleção brasileira. Esse cara aí, os caras mais velhos respeitavam. E eu acho que a tua presença, além de você ser o único com identidade com o clube, ela é fundamental. Por isso que quando eu te levei lá em Cubatão, você foi homenageado lá na minha cidade, eu falei, esse cara tem tudo para dar certo. Muita gente, não tem um perfil, não tem um caramba. Tem sim. E torço por você, Renato, do fundo do coração, sem hipocrisia, sabe? Quando tem que falar para meter o pau, eu falo mesmo, quando tem que elogiar, eu elogio mesmo. Eu não tenho 40, é 8 ou 80. Eu gosto muito ou não gosto nem um pouco. E você é um cara que eu gosto demais, e mais do que o jogador que você foi, que deu tantas alegrias, eu admiro o ser humano e pai que você é. Você é um cara, tem nada para falar, tem nada para falar. E antes de ir embora, tem aqui o presentinho do restaurante Itabaiana, do nosso querido Vitor e do Valdir. Você pode voltar aí para comer aquela carne desfiada na manteiga, só que você vai disputar com o Marinho, que o Marinho também é chegado. É um camarãozinho, né? Não, sensacional. Obrigado. Marcos, o próximo é o camarão, hein, Marcos? Esse camarão aí não vai escapar, não, Marcos. Obrigado, tá bom, Renato? Queria que você desse um recado aí pro torcedor santista, que te admirou como jogador. Marcos, eu sei que eu estourei, Marcos, depois tu me puxa a orelha. Queria que você deixasse um recado aí, porque o torcedor te admira a tua santidade, o teu caráter, a tua representatividade, e ele vai te cobrar muito nessa função, você sabe disso. Não, eu queria agradecer ao torcedor sempre pelo carinho, né? E claro, eu acho que como jogador, o sucesso que eu tive dentro de campo, espero ter fora, né? Agora um pouquinho longe dos meus pés, da minha cabeça, né? É o que a gente fala. O grupo vencedor dentro de campo vai fazer com que o Renato dirigente seja vencedor fora. Então, acho que além do mais, não só fazer um grupo vencedor, mas também um clube muito maior do que o Santos é hoje. Eu acho que a gente, como jogador, vai passar pelo clube, mas o clube fica, o torcedor fica, então é fazer o melhor para que o clube sempre esteja crescendo e sempre esteja brigando aí por títulos, né, que a gente sabe que é o que o torcedor quer, mas também que seja um clube diferenciado, um clube mais respeitado do que o Santos é hoje. O gerente Renato também vai pegar jogador, vai lá ver jogo da base? Vai? Vou fazer Então, cara, desculpa o nepotismo. Tem um camisa 7 no sub-17 de sobrenome Quintino. Ah, se eu fosse você, Renato, eu ia ver esse cara jogar, cara. Tu vai gostar, hein? E eu vou gostar também se tu for lá ver ele jogar e puxar pro time. E fala pro São Paulo e botar a molecada pra jogar, pô. Não tem nada que deixar pro ano que vem, Renato. Senão não vai ter nem pra vender. Aí as contas gritam, porque o Santos arrecada menos do que gasta. Então, Renatinho, vai lá assistir a Sub-17, Sub-15, Sub-20, que você tem um olho clínico. Renato, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Antes de ir embora, hoje eu estourei tudo que era possível, hein? Mandar um abraço aqui pro Paulinho. Paulinho, me puxa a orelha, Paulinho. Esqueci de entregar o shampoo pro mestre Renato, mas eu vou depois levar o shampoo da Haskell Cosméticos para ele. A gente tira aquela fotografia e entrega pro Renato, pro Renatinho, para levar pra dona Lilian. Para todo mundo. Olha aí. Não, tô olhando aqui. Aqui o reflexo aqui do óculos. Falaram que era anti-reflexo aqui, mas esse anti-reflexo aqui deve ser o mínimo, hein, cara? Tá de brincadeira, hein? Eu não vou falar nem o nome da ótica aí, que eu não vou pegar mais lá, não. E mandar um abraço aqui também pro pessoal da Casa das Cuecas, o Alessandro, nosso outro apoiador. E pro Ricardo da Star Diesel. Ricardo, eu falei que era revendedor Scania. Que mancada que eu dei. Você é Mercedes-Benz? Eu vou mandar o anunciante embora desse jeito, né? Ricardo Estadista fica aqui na Cidade Náutica. Um abraço para todos eles. E o restaurante Itabaiana que nos serviu aqui uma bela refeição. E foi o palco dessa entrevista aqui que eu acho que foi esclarecedora para o torcedor. Prometendo retornar daqui a 7... Algum recado aí, Marcos? Nenhum? Prometemos retornar daqui a 7 dias com mais um programa inédito. E aí naquele formatinho de meia hora, porque hoje deu 1h10. Só isso, gente. Mas acho que é necessidade e obrigado. Hashtag pronto, eu falei. Valeu.
Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. E Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping, primeiro piso, em Santos.